Olá, graça e paz, meu querido, seja bem-vindo aqui ao canal do Ministério Águios e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre esse tema que desperta muita curiosidade nas pessoas e que infelizmente atrai muitas falsas doutrinas, muitas vezes baseadas em religiões não cristãs, religiões pagãs mesmo. Então eu estou aqui para desmistificar um pouco, para trazer a luz da palavra de Deus sobre esse tema que é batalha espiritual, e hoje nós vamos falar sobre o pecado. Dentro do contexto de batalha espiritual, é muito importante que o cristão compreenda o que é pecado, de forma a poder fechar todas as brechas que o pecado abre para o inimigo. Então a primeira referência que eu quero ler para você aqui está lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então aqui nós temos uma definição de pecado, que diz que o pecado é iniquidade, certo? A palavra iniquidade é a tradução da palavra grega anomia. Nomos em grego quer dizer lei e anomia significa a ausência de lei. Basicamente, significa aquela pessoa que não segue a lei ou não guarda a lei, no caso aqui especificamente, que transgride a lei de Deus. Inclusive na King James, na famosa Bíblia do rei Tiago, a King James, essa palavra foi traduzida como transgressão da lei, ou seja, o pecado é a transgressão da lei do Senhor. Vamos ver uma segunda referência aqui mesmo no livro de 1 João, no capítulo 5, vamos ver aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: toda iniquidade é pecado. Eu vou ler só a parte A, porque aqui ele entra depois na questão do pecado que não é para a morte, que não é o tema agora do nosso estudo aqui. Então diz: toda iniquidade é pecado. Em português, aqui nessa versão de João Ferreira de Almeida que eu estou lendo, a palavra foi traduzida como iniquidade também. Contudo, essa palavra aqui no original grego é adikia, certo? Que é diferente. A gente viu que a primeira palavra era anomia, que quer dizer a transgressão da lei, a ausência de lei. E anomia, aliás, adikia, ela quer dizer injustiça, porque dikaios em grego quer dizer justo. Adikia é a ausência da justiça. Então nós temos aqui duas definições de pecado, aqui dada pelo apóstolo João, claro, pelo Espírito Santo, que é a transgressão da lei, a falta da lei, de guardar a lei de Deus, e a falta da justiça. Então como é que a gente pode compreender, ter uma visão mais ampla sobre isso? Então, o que é que acontece? A lei de Deus, a palavra de Deus, e quando eu falo lei aqui, eu não estou falando da lei de Moisés, eu estou falando da palavra de Deus que sai da sua boca e se transforma em lei. Então, a palavra de Deus, ela funciona dessa maneira, ela funciona como uma lei, ela estabelece regras, ela estabelece o que é certo e o que é errado, estabelece o que é bem e o que é mal. E, enfim, a palavra de Deus estabelece aquilo que é justo. E toda vez que a pessoa quebra a lei de Deus, ela comete injustiça. E isso é o que nós chamamos do pecado. Então, o pecado é praticar a injustiça, que por sua vez a justiça é estabelecida pela lei de Deus, pela sua palavra, e aí nós praticamos algo que é injusto aos olhos de Deus. É dessa forma que nós podemos interpretar certos versículos. Eu vou ler aqui para você um versículo que às vezes é usado pelas pessoas para dizer que Deus, ele é o autor do mal, ou seja,
de alguma forma querem dizer que Deus é mau, mas Deus não é mau, Deus ele é bom, certo? E aqui é Isaías 45:7 que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então é bem interessante, porque eu já vi pessoas, né, até na nossa página no Facebook, questionar e dizer que Deus criava o mal. Se Deus cria o mal, se ele estabeleceu que algumas pessoas vão ser boas, outras mais, então Deus seria injusto ao punir o mal, né? Então como é que Deus ele cria o mal, entre aspas, aqui, conforme está dito pelo profeta Isaías? Deus ele cria aquilo que é luz e faz separação entre a luz e as trevas. A palavra de Deus, quando ela cria o que é justo, automaticamente ela vai criar também o que é injusto, ou seja, tudo aquilo que vai contra a justiça de Deus se torna injusto. Nesse sentido é que nós interpretamos aqui essa passagem em Isaías, né, que diz que Deus cria o mal. Como é que Deus, entre aspas, cria o mal? Deus cria o mal quando ele estabelece o que é certo. Quando ele estabelece o que é certo, isso aqui é certo. Então tudo aquilo que é contrário àquilo se torna o mal e se torna digno de punição da parte de Deus. Então basicamente o pecado é exatamente quando você vai contra a natureza de Deus, a justiça de Deus, contra a palavra de Deus. E por que é importante a gente entender essa questão do pecado? Porque no âmbito da batalha espiritual, dentro desse contexto de batalha espiritual, se nós pecarmos, nós vamos dar lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo, ele é o autor do pecado. O diabo, ele peca desde o princípio. Eu vou ler aqui em 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o diabo, ele é aquele que peca desde o princípio. Ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus e a quebrar a lei de Deus. Então, os homens, quando pecaram, eles se uniram a Satanás nessa rebelião e acabaram dando lugar a Satanás. É por isso que ele tem essa permissão dada pelo homem, não foi Deus que permitiu que Satanás entrasse na terra. Deus estabeleceu uma lei e aqueles que se rebelaram contra essa lei foram, né, punidos dessa forma, né, conforme a justiça de Deus. Então, ao homem cumpria a tarefa, né, a incumbência de resistir ao diabo, de não se deixar levar por ele. Né? Quando Adão pecou, abriu essa porta para que o diabo passasse a operar aqui neste mundo. Então, sempre que o cristão, ou sempre qualquer pessoa dá lugar ao diabo, através de transgressão da lei de Deus, isso não é culpa de Deus, certo? Então, Deus estabeleceu isso, essa lei. Aquele que comete pecado, ele é do diabo, ou seja, ele está dando autoridade, está dando legalidade para que o diabo opere na vida dessa pessoa, ok? Então é super importante isso, como eu já falei, quando a gente viu sobre a questão do nosso inimigo, a carne, sobre o mundo, né? Então, se você anda segundo a carne, você vai andar fora da justiça de Deus e Satanás ele terá acesso à sua vida. Então é super importante entender isso. Por que andar segundo a carne dá lugar ao diabo? Porque a carne não está sujeita à lei de Deus, como está escrito lá no livro de Romanos. A carne não se sujeita à lei de Deus. Então a carne anda em injustiça. Andando em injustiça, está andando em pecado. Nós vimos que pecado é injustiça, né? A injustiça é pecado. E aí Satanás tem essa permissão que você dá para agir na sua vida e não vai adiantar repreender, não vai adiantar entrar em batalha espiritual, porque quando a gente vive em pecado, a gente já perdeu essa batalha, né? Satanás consegue esse espaço em nossas vidas e ele acaba fazendo o que ele quer fazer, ou seja, viver dentro de nós e levar o ser humano a praticar obras terríveis, certo? Então vamos ver aqui algumas orientações para
que nós não demos lugar ao inimigo. Vamos aqui para o livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 27 a 29, onde Deus aqui, através do apóstolo Paulo, nos dá essas preciosíssimas orientações. Então vou ler aqui a partir do versículo 27, que diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então aqui está bem claro, né? Não dê lugar ao diabo. Não depende de Deus isso aí. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você está em aliança com Deus, Deus está assim guardando você. O seu espírito está selado pelo Espírito Santo, como diz aqui em Efésios, lá no capítulo 1, mas cumpre a você não dar lugar ao diabo. Então, como é que a pessoa dá lugar ao diabo? Ele vem explicando aqui, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Ou seja, você veio do mundo, você veio uma pessoa mundana, uma pessoa carnal, uma pessoa que não andava na justiça de Deus, uma pessoa que andava em pecado. Cristo vem para desfazer as obras do diabo, ele entra na sua vida, transforma o seu espírito. Aquela velha natureza pecaminosa que existia dentro de você é trocada. Agora, através do conhecimento da palavra, você vai substituir, se você praticava furtos ou era desonesto, por exemplo, um comerciante, um negociante que é desonesto, então ele vem para Cristo. Jesus começa ali a desfazer as obras do diabo, que, resumindo, é o pecado, e troca a sua natureza e vai te ensinando através da palavra a você andar de forma justa. E eu estou lendo aqui essa passagem em Efésios, mas existem muitas, na verdade toda a palavra de Deus ela é boa, ela é útil para trazer essa correção, essa instrução para as nossas vidas. Então aqui são apenas alguns exemplos de como a gente deve mudar o comportamento para nos tornarmos pessoas que andem em verdadeira justiça e bloqueando, assim estaremos bloqueando a ação do inimigo nas nossas vidas. Então simplesmente, se a pessoa furtava, não furte mais e vá trabalhar fazendo com as mãos o que é bom, fazia o que era mal, agora vai fazer o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aqui no versículo 19 é uma orientação importante, no versículo 28, a questão das suas obras, se roubava, vai trabalhar. Aqui fala sobre a importância das palavras. Não saia da vossa boca palavras torpes. O que são palavras torpes? Palavrões, palavras maliciosas, piadas imorais, condenar as pessoas, julgar sem ter jurisdição, vamos dizer assim, para julgar. De repente acontece algo que é muito frequente hoje em dia, você sempre tem que dar a sua opinião sobre tudo, e aí você acaba criticando as outras pessoas em certas coisas que você mesmo pratica, Acontece muito hoje nas redes sociais, todo mundo tem que dar opinião sobre tudo e acaba se condenando com as palavras. Então a gente deve ter cuidado com a nossa boca e com os teclados, porque hoje nós temos as redes sociais, você pode magoar pessoas, atingir pessoas, criticar pessoas, condenar pessoas através dos textos, Então tudo isso vale, aqui está dentro desse versículo, a gente deve ter cuidado e vigiar. As palavras torpes, as palavras que iriam dar lugar ao diabo, devem ser substituídas por palavras que sirvam para promover a edificação. Edificar é construir, é unir elementos diferentes para se construir algo que vai ter o mesmo propósito, ou seja, trazer unidade, trazer crescimento, trazer consolo para as pessoas. Então devemos vigiar as nossas obras e aqui as nossas palavras, Aqui continuando no versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera
e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Olha só, né? Coisas como a amargura, aquela pessoa que está sempre triste, amargurada, sempre com a visão negativa da vida, sempre para baixo, sempre vê o lado ruim das coisas, isso dá lugar ao diabo. Então a gente deve tirar isso da nossa vida e mudar, nos vestirmos da justiça, né, da palavra justa de Deus e praticarmos as boas obras para as quais nós somos chamados. Se você vivia amargurado, deve aprender a se alegrar no Senhor. Se vivia com gritarias, deve aprender a falar com mais equilíbrio, com mansidão. E outra coisa que ele fala aqui, muito importante, é tirar a blasfêmia e a malícia, tirar toda a malícia da nossa boca. É um desafio nos dias atuais. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que por se multiplicar a iniquidade em muitos, o amor, a caridade, vai esfriar. E nós estamos vendo isso, nestes últimos dias, a iniquidade, ou seja, o pecado, as variações de pecado, pecados agora tecnológicos. Eu ouvi um certo dia, alguns dias atrás, um pastor dizer que hoje estava sendo muito desafiador para os pastores porque estavam chegando novos pecados. Mas eu não falei nada, mas eu pensei, não são novos na verdade, são os mesmos pecados desde o princípio, apenas travestidos de tecnologia, de avanço, mas na verdade são os mesmos pecados de sempre e nós precisamos vigiar e retirar isso da nossa vida. Então substituir, essa é a chave. Aqui no versículo 32 ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós precisamos viver essa justiça, viver a palavra de Deus, mudar o nosso comportamento mundano, carnal, diabólico, para um comportamento justo, baseado na palavra de Deus, porque assim nós estaremos fechando mesmo as brechas para que o inimigo opere. Porque se andarmos em pecado, Satanás, que é o autor do pecado, que é aquele que peca desde o início, ele terá espaço nas nossas vidas. E nós precisamos resistir ao pecado de uma forma mais veemente do que geralmente os cristãos têm resistido. O escritor aos Hebreus, inclusive, fala sobre isso. Ele diz: vocês ainda nem resistiram até o sangue contra o pecado. Veja só que muitos dos santos do passado tiveram que resistir ao pecado até derramar o próprio sangue. Mas hoje muitos cristãos não têm esse mesmo fervor, essa mesma disposição para resistir ao pecado, principalmente até o sangue. Então isso que sirva de alerta, porque há muita coisa estranha sobre batalha espiritual, mas aqui está o principal. O diabo quer te levar a pecar, porque se ele conseguir fazer você pecar, ele ganha espaço na sua vida e aí não vai adiantar você tentar exercer a autoridade espiritual sobre ele. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, medite nessas coisas e que o Senhor te dê entendimento sobre este assunto cada vez mais, no nome do Senhor Jesus.